Boa tarde, pessoal. Aqui é a doutora Ariane, da Lemos Advogados, e hoje eu vou conversar com vocês sobre pensão por morte. Quem tem direito à pensão por morte? Os dependentes. Quais são os dependentes? Menores até 21 anos, a esposa ou aquela que tem união estável também tem direito à pensão, e as pessoas que estão separadas judicialmente ou divorciadas, mas que recebiam pensão de alimentos. Essas pessoas também têm direito à pensão. Com relação ao percentual da pensão, houve uma modificação, né? Vocês sabem disso, na Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios. E referente a essa modificação específica, o que acontece? Hoje em dia, se você perder o seu cônjuge ou seu companheiro ou companheira, você vai ter direito, se ele tiver qualidade de segurado, já for aposentado ou tiver qualidade de segurado, você pode requerer a pensão por morte e vai receber 50% dos benefícios que ele tinha enquanto vivo, se ele for aposentado ou se ele tivesse qualidade de segurado para se aposentar, né? Aí vem aquela aritmética lá, dependendo da idade que ele tinha, quando ele estava vivo, se ele já tinha atingido o tempo máximo para se aposentar. Aí, se ele não tiver atingido, eles vão fazer a média lá, a aritmética lá, e verificar qual o percentual que ele teria se ele tivesse aposentado agora, por exemplo, né? E aí, dentro desse percentual, vão jogar o percentual de 50% mais 10% por dependente, certo? Então, por exemplo, já a esposa ou o esposo, união estável, sexo feminino ou masculino, ou união estável de uma maneira geral, essas pessoas poderão requerer o benefício. Quem mais tem qualidade de segurado para pedir a pensão? Filhos menores até 21 anos e deficientes físicos ou mentais, essa pensão é vitalícia, tá? E aí o que acontece? Você vai requerer esse benefício e vai receber 50% desse benefício, é que ele teria direito, mais 10% por beneficiário. Então, ou seja, a esposa, por exemplo, ou a cônjuge, a esposa ou a companheira ou companheiro de uma união estável vai receber 50% mais 10% porque ela é dependente. Então, a pensão é 50% mais 10% por dependente. Aí, se ela tiver filhos menores ou com deficiência, mais 10% por filho, até chegar ao percentual de 100%, tá certo? Outra coisa também, por exemplo, vamos supor que o beneficiário não tinha qualidade de segurado quando ele faleceu e não era aposentado, porém, ele tinha o mínimo de contribuição necessária para que ele pudesse se aposentar, se ele tivesse idade, por exemplo. O mínimo de contribuição continua sendo 180 meses. Então, se ele faleceu, mas ele contribuiu por 180 meses, você também pode requerer a pensão por morte, mesmo ele não tendo mais a qualidade de segurado ou ela quando do falecimento, tá certo? Outras pessoas também que podem pedir o benefício, pai e mãe, caso o beneficiário, caso o de cujos tiver falecido e não tiver deixado nem filhos e nem esposa. Caso o de cujos morreu, não deixou nem filhos, nem esposa. Outra coisa também, pessoal, os pais também, se forem pedir a pensão, no caso de falecimento do filho ou da filha, eles também têm que provar que dependiam economicamente de quem morreu, tá? Uma coisa importante também, hoje em dia, nessa nova legislação, a pensão ela não é mais vitalícia, ela vai depender de cada caso. Então tem uma tabelinha lá que fala o tempo que você vai ter para receber essa pensão. Para você receber essa pensão com vitaliciedade, ou seja, para o resto da vida, você tem que ter, ou você tem que ser deficiente físico ou mental, né? Ou no caso do cônjuge ou do companheiro, da companheira, seja o que for, tem que contar com idade mínima de 44 anos. O de cujos tem que ter contribuído até a data da morte pelo menos com 18 contribuições, ou seja, 18 meses. E ser casado ou estar em união estável por mais de 2 anos.
Só assim, só nessas condições, vocês vão poder receber a pensão vitalícia por mais, ou seja, por resto da vida. Em outros casos, essa pensão por morte, ela varia caso a caso, idade a idade, alguns meses, né? Ela não vai ser paga durante a vida toda. Para você requerer essa pensão, é a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, referente ao benefício da prestação continuada. Você pode fazer isso por aplicativo, né? Aquele aplicativo lá, o Meu INSS, você pode fazer isso. E lá é só você seguir tudo que tá pedindo lá de documentação para você requerer. Você requerendo esse benefício, você vai receber. Você vai receber o benefício desde que você consiga toda essa documentação, consiga ter todos os requisitos necessários para poder ter o deferimento do seu pedido junto ao INSS. Caso você, mesmo assim, o INSS entender que você não tem condições para receber essa pensão por morte, mas que você acredite que tem, aí você vai ter que procurar um profissional especializado na área de preferência, um profissional advogado previdenciário, para tirar suas dúvidas e eventualmente acionar o judiciário para tentar essa pensão por morte na Justiça Federal, ou se for o caso, se não tiver Justiça Federal na sua comarca, na Justiça Estadual, tá certo? Que faz o papel de Justiça Federal onde não tem Justiça Federal. E outra coisa também, gente, uma coisa importante: ninguém recebe menos que o mínimo. Isso é uma garantia constitucional. Então fiquem tranquilos que se 50% do benefício não der um salário mínimo, você vai receber pelo menos o salário mínimo, tá bom? Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Caso não, estou à disposição.